E aí, pessoal, tudo bem? Dia chuvoso por aqui. Tô parado aqui treinando um pouquinho e o Senhor falou algumas coisas comigo que geralmente Deus, tudo que eu falo aqui, Deus tem falado comigo há mais de uma semana, 2 semanas, há um tempo. E Deus resolveu falar algumas coisas no meu coração hoje que é muito importante. E eu acredito que a nossa geração nunca ouviu essa palavra. Ou, na verdade, muitos aqui já ouviram, mas eu acredito que muito, muito, muito pouco comparado àquelas pessoas a que nós deveríamos nos inspirar. Sacrifício. Eu tava parado enquanto tava fazendo um exercício e Deus tem me falado muito sobre sacrifício, né? Deus tem me chamado para ter um sacrifício maior para que eu seja parte de algo que Deus quer construir em cima do Brasil. Que Deus, na verdade, tem planos pro Brasil e que esses planos sejam feitos. E, cara, eu tava lembrando de quando eu tinha ali meus 14, 15 anos. E quando eu tive algo que eu nem sabia na época se eu poderia chamar disso, mas olhando hoje em dia eu acho que eu posso chamar de depressão. Eu era uma pessoa que ficou muito triste, fiquei muito abalada. E por conta de algumas coisas que aconteceram na minha vida, de algumas privações, perdi todos os meus amigos, perdi todas as coisas que eu gostava de fazer. E fui traído por alguns amigos meus, coisas assim, de gente jovem, né, lógico, mas assim, foi uma época bem difícil pra mim. E é uma época que eu só ouvia ali o Peep, gostava de pensar em coisa ruim, literalmente coisas muito ruins mesmo, né? Ele não queria ser daquelas trevas, né? O Satanás, ele coloca a gente em um lugar onde a gente se sente confortável na maldição, confortável na coisa ruim, né? E a gente não quer sacrificar algo para sair, a gente quer sacrificar às vezes a nossa vida para tirar uma dor que sente de nós, mas a gente não quer sacrificar a nossa dor pra gente sair do lugar e viver a vida. E eu imagino que muitas pessoas podem estar passando por algo parecido, ou muitas pessoas às vezes podem estar falando, cara, eu só vivo, eu só tô vivendo a minha vida, eu acordo, trabalho, dou uma risada, fico com as pessoas que eu amo, ou eu estudo e só fico com as pessoas que eu amo, e cara, no final do dia é isso. E não tem visto nada acontecendo na vida. E eu fiquei me pensando, cara, quantas pessoas podem viver assim? Quantas pessoas não sabem que uma pessoa, nem uma pessoa que chegou em um lugar onde as pessoas olham pra ele e se espelham, nunca sacrificaram algo. Nenhuma dessas pessoas tiveram que chegar naquele lugar sem sacrificar algo. E por que talvez com você seria diferente? Por que talvez comigo seria diferente? Eu tava parando pra imaginar tudo que Deus me deu através dos sacrifícios que eu fiz, das escolhas que eu fiz. E muitas coisas boas e muitas coisas ruins, porque tem muitas coisas que eu não escolhi sacrificar, não escolhi renunciar, e eu acabei me lascando muito forte. E eu gostaria de falar com você, talvez esse pessoal dessa geração que esteja ouvindo esse vídeo, cara, você não vai chegar em lugar nenhum se não tiver sacrifício. Hoje em dia eu tenho 19 anos, e por conta do sacrifício que eu comecei lá nos meus 13 anos, que eu comecei a empreender, fiquei em torno de 4 anos sem ver nenhum resultado, 5 anos sem ver nenhum resultado. Com 18 anos eu consegui faturar meu primeiro milhão. Se eu não me engano, foi em torno de 1.300.000 que eu consegui faturar com meus 18 anos, por conta de um sacrifício. E foi eu, tá? Quando eu falo eu, tipo assim, não é entrei em um lugar que fez. Foi eu, Deus e pessoas que me apoiaram, que estavam do meu lado. Com 18 anos, graças a Deus, 19 anos, eu vi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cara, eu saí de um lugar onde não era pra mim ter saído. Um lugar de maldição, um lugar de mente ruim, um lugar de prazer mundano. Eu já fui viciado em nicotina, já fui viciado em tanta coisa ruim. E Deus colocou a verdade, eu conheci Jesus, né? Olha isso, que bom. Por causa de um sacrifício de parar, ler a Bíblia, me entregar para entender aquilo que as pessoas eram fascinadas. Nessa época eu tava muito mal, em torno dos meus 16 anos, mais ou menos, 15, 16 anos. Já tava um pouquinho menor, mas assim, ainda assim, muito fundo, sabe? Muito baixo daquilo onde Deus tinha preparado para mim. E eu vi a minha Bíblia, que foi cuidada por uma pessoa muito importante, mais de 6 meses lá parada na minha mesa. Até que um dia eu fiz o sacrifício de ler a Bíblia. E esse sacrifício foi aquilo que começou a me queimar dentro de mim, porque foi quem me transformou hoje. As palavras de Deus me transformaram em aquilo que eu tenho, onde eu sou hoje, né? E eu sou tão grato a Deus porque, cara, Deus poderia escolher tantas pessoas para tirar de um lugar tão baixo, mas Ele me escolheu. E Ele, na verdade, hoje em dia eu percebo que Ele também te escolheu. É que você só não faz. A única diferença de mim pra você, não que eu seja um espelho ou algo do tipo, mas graças a Deus eu sou uma pessoa muito alegre em Deus. Eu creio que eu vivo a melhor vida desse mundo porque eu tenho a Deus. Que eu me sacrifiquei. Eu sacrifiquei meus momentos que eu poderia ter dado brincando, jogando, fazendo qualquer coisa que passa em mais de 10 minutos depois que aquilo acaba, para que eu ganhasse a Deus, para que eu visse a face de Deus. E eu tô muito longe, mas muito longe, mas muito longe de onde eu quero estar. Mas eu tenho conseguido ver a mão de Deus. E tudo isso por meio de um sacrifício.
Porque Jesus, o nosso maior exemplo, porque Jesus que morreu por você, se sacrificou por você, deixou a mensagem que nós deveríamos ser igual a ele e você nunca se sacrificou. Como você quer ser rico se você nunca se sacrificou? Como você quer viver uma vida feliz se você não quer sacrificar a sua vida para viver para Deus? Ah, mas eu bebo, saio, fumo, transo, e isso me deixa muito feliz. Cara, isso não é felicidade. Isso é uma prisão que te finge que é uma felicidade. Eu falo porque eu já estive nesse lugar, eu já amei este lugar. E hoje eu vivo a vida que vem de Jesus. E essa é a mensagem que eu gostaria de falar para você. O sacrifício, ele é essencial para o crescimento, ele é essencial para nossa vida. E eu já passei por, cara, tem muito sacrifício na minha vida, mas muito sacrifício que eu ainda não fiz. E Deus tem falado alguns sacrifícios que eu preciso começar a fazer. E uma coisa que eu quero falar pra você, faça o primeiro sacrifício hoje. Não vou falar pra você sacrificar sua vida por Jesus, porque por mais que é uma coisa simples, a gente coloca na nossa cabeça que não é. Mas uma coisa muito simples. Depois que acabar esse vídeo, se você assistiu até o final, cara, não mexe no celular, não mexe no Instagram. Sacrifique seu tempo pra entender o que Deus quis falar com você através desse vídeo. Porque não sou eu que tô falando, mas eu creio que o Espírito Santo tá falando. Porque eu sacrifiquei minha carne, o meu tempo, tudo que eu sou, pra que Deus falasse com você e para que Deus falasse comigo. Esse é o melhor sacrifício do mundo. Para mim isso não é nem mais o sacrifício, para mim isso é a felicidade. A felicidade que me completa. Que Deus abençoe muito você. Não esquece, Deus te ama, não importa de onde você está hoje. Deus tem um propósito para você. E Deus tem preparado algo para transformar a sua vida. Deus já deu algo que pode transformar a sua vida. Chama Jesus. Deus abençoe, pessoal.